E aí, gente, tudo bem? Acho que esse é o primeiro vídeo do canal que eu não crio um roteiro, então eu não sei bem como vai acontecer, mas eu queria muito pintar uma tela, então eu comprei uma tela de 60 por 80 e o vídeo basicamente é pintando ela hoje. Talvez eu coloque alguma coisa pra narrar no fundo, não sei muito bem. E acho que é isso, não tem muito o que falar. Espero que gostem. Eu já separei algumas coisas dos materiais que eu vou usar. Vou usar essas tintas acrílicas aqui, esses pincéis, esse pano, não sei, talvez eu pegue alguma água. E como eu não tenho godê, eu decidi usar essa, essa parte aqui, que veio na paleta da Artex. Porque eu não tenho um godê, então eu consigo misturar as tintas aqui e é isso. Também não tenho cavalete para colocar, então deixa eu ver se eu consigo mostrar. Peraí, ai, assim. Ficou aqui na parede e é aqui que eu vou pintar hoje. Fazia tanto tempo que eu não pintava uma tela que eu fiquei até meio perdido como começar ela. Eu fui super de impulso comprar a tela e as tintas, porque eu tenho pouca tinta acrílica aqui. Eu tinha algumas tintas para tecido e tal, mas eu não acho que elas não são muito legais de pintar. Eu acho que elas são muito siliconadas. Não sei se dá pra usar esse termo, mas eu não costumo usar. Então, eu realmente tava muito tempo assim, sem pegar numa tela. Eu lembro que a última tela que eu pintei foi na escola. Eu acho que foi no ensino fundamental ainda. Eu lembro muito, eu tenho essa memória muito fresca, assim, de pintar na minha pré-adolescência barra infância, não sei. Na escola mesmo, onde os professores pediam pra gente levar as telas e as tintas, e lá a gente fazia alguma coisa em cima de matemática, de algo que eles estavam passando pra gente. E eu lembro que a última tela, eu não vou ter foto dela aqui, mas foi uma tela inspirada nas obras da Frida Kahlo. Eu acho que foi algo nesse sentido, assim. Não era necessariamente nas pinturas dela, mas a gente meio que estudou o estilo de pintura dela e o movimento que acontecia artisticamente também ali dentro do contexto e tal, e era pra gente fazer algo relacionado a isso. E eu adoro a Frida Kahlo, eu peguei muito, muito, muito gosto por ela realmente na escola. Eu lembro que a professora que me deu aula na época levou o filme dela pra gente assistir, eu achei simplesmente incrível e eu adoro ela até hoje. Não a professora, porque eu não lembro mais dela, não tenho contato, mas a Frida Kahlo sim, que já é morta, eu também não tenho contato, mas eu gosto muito. e, e acho que meu contato com tela realmente foi esse, assim. Depois disso eu comecei a pegar aquarela pra pintar e aquarela não precisa de tela, é muito mais prático nesse sentido, então eu acabei abandonando as telas e, consequentemente, as tintas também. Então, desse último ano pra cá, eu comecei a retomar um pouco isso, de ir atrás das tintas de novo. Pra pintar cerâmica, que eu tenho essa cerâmica que fica aqui na minha mesa, que aparece nos vídeos sempre. Ela é uma cerâmica fria, mas eu pintei ela com tinta acrílica, então foi aí que começou a voltar aos pouquinhos, essa vontade de pintar a tela. E num pequeno surto eu fui lá e comprei uma tela de 60 por 80, ou 80 por 60, não sei. E foi essa ideia de pintar um personagem central que eu acho que tem muita relação comigo. Acho que a maioria das minhas artes tem essa relação do personagem central me representar, mesmo que ele não seja fisicamente parecido comigo. Eu criei um personagem ali, então, com esse coração cheio de espinhos e tal. Não tem um grande simbolismo por trás, acho que foi muito mais esteticamente. Talvez tenha alguma relação com algo que eu estivesse vivendo nesse momento, mas nada muito significativo. Acho que as minhas artes, a maioria delas não são tão profundas assim. Talvez, acho que a maioria delas, na verdade, eu consigo encontrar um significado depois de prontas, e não durante o processo, sabe? Mas um grande spoiler pra essa pintura, pra esse vídeo, é que essa pintura não deu certo. Eu comecei ela
Tava calor ainda, eu acho que foi, sei lá, final de fevereiro, março. Não sei, tava quente, porque dá pra ver no vídeo que as folhas balançam enquanto eu pinto. E eu tava com o ventilador ligado, porque realmente tava calor. E eu comecei com essa ideia central, eu fiz um sketch ali no iPad. E eu gostei bastante dele, mas na hora de transferir pra tela, ele ficou parecido, mas não ficou igual. Eu não conseguia centralizar 100% as coisas, não ficou simétrico, não ficou legal, sabe? Ficou estranho. E não foi só essa questão de não ter ficado tudo centralizadinho e tal. Acho que as proporções eu acabei me perdendo um pouco dentro do estilo que eu gosto de fazer. E o principal de tudo que me pegou foram as tintas. Eu tinha uma tinta acrílica aqui que ela era muito escura, então eu fiz uma mistura com guache pra tentar deixar ela mais clara. Eu consegui, só que eu ia gastar muito guache pra fazer. E o guache que eu tenho aqui eu comprei fora do país e não tem pra comprar aqui, então eu não queria gastar tudo nisso. E eu não achava o tom de rosa que eu queria nas lojas pra comprar por aqui em tinta acrílica. Até que eu meio que fui nesse surto, fui levando até onde eu conseguia. E quando eu vi que eu ia precisar fazer muitas camadas, eu comecei a entender que talvez não ia dar certo. Mas eu continuei igual, porque eu sou muito insistente. E foi quando eu fiz as linhas, que eu acho que é mais ou menos nessa etapa do vídeo agora. Ficou tudo muito grosseiro. Eu vou botar uma foto aqui de como ficou. E eu não curti, não achei legal, assim. Algumas pessoas que viram, elas disseram que tava bem bonito, tava legal, tava interessante. Mas realmente não era a proposta que eu queria. Eu queria algo bem flat mesmo, com poucos detalhes, assim. E não tava dando pra alcançar isso de uma forma bonita, sabe? As linhas estavam ficando muito... não estavam ficando iguais, elas não estavam ficando com a mesma espessura. Algumas ficavam mais grossas, outras muito finas. E isso tava me incomodando um pouco. Que é algo que não acontece no digital, né? Porque eu posso pegar um brush lá, que ele é 100% de uma espessura, e ele vai ficar assim na ilustração inteira, sabe? E na pintura tradicional isso não tem como acontecer, ou tu tem que ter uma precisão muito, muito grande, assim. Então, não tava rolando em cima dessa composição e dessa ideia toda que eu criei. E mesmo não tendo dado certo da forma que eu imaginei, eu decidi manter a gravação e fazer o vídeo pra cá, acho que como uma forma de mostrar, longe de mim, né, trazer mais um ensinamento. Ai, que cara chato, né? Mas assim, às vezes vale a pena a gente dar uma segunda chance e confiar um pouco no que a gente tem em mente, sabe? Eu comecei essa ilustração, essa pintura, meio, sei lá, não tava com muita confiança, sabe? Eu devia ter seguido esse instinto e ter deixado pra fazer em outro momento, ter feito outra ideia. Mas eu acabei fazendo e tive que reformar, tive que consertar. Então eu pintei toda ela de branco de novo e fiz a minha base amarela com cores que eu já sabia que iam funcionar. E comprei a tinta certa também e criei uma nova ilustração no iPad também, mas que eu ia conseguir executar na tela, que não tinha muito... Ela era um pouco mais orgânica, um pouco mais fluida. Então ia ser mais tranquilo também se as proporções não ficassem certas. E foi isso. Eu comprei uma tinta acrílica que era o tom de rosa que eu queria. Ele era muito translúcido, então assim, eu fiz muitas camadas. Essa tela tá grossa, não dá pra ver no vídeo, eu acho. Mas dá pra ver que ela tem... Pessoalmente dá pra ver que ela tem as texturas da pintura de baixo ainda e todas essas novas camadas, mas eu acho que ficou bem legal, assim, acho que trouxe uma textura a mais pra pintura e eu gostei muito de como as cores funcionaram juntas. Acho que ter uma paleta de cores que eu já uso no digital e uso no guache, na aquarela também, me deixou um pouco mais confiante, assim, pra pintar. E tem muito aquela coisa que todo mundo fala, que a gente tem que se desafiar e fazer coisas diferentes, experimentar. Eu também acho, mas não é por isso que a gente precisa sair do que a gente gosta e do que a gente já é confortável fazendo, sabe? Se tu se sente confiante fazendo algo com as cores que tu gosta, faz assim mesmo. Não precisa ficar inventando moda o tempo inteiro, sabe? Às vezes o menos realmente é mais, então eu tentei seguir dentro disso e de algo que eu conseguiria fazer.
E assim, pra quem não pintava a tela há muito tempo, eu achei até que eu consegui me sair bem, assim, teve uma curva de aprendizado bem legal em cima dessa tela que deu errado e depois dessa outra aqui que começou a funcionar um pouco melhor. Eu achei que deu pra tirar algo daí que vai ser valioso pra mim, sabe? Então, provavelmente, quando eu for pintar uma nova tela, eu já vou saber o que fazer e o que não fazer, e o que eu gosto e o que eu não gosto de trabalhar com tinta acrílica em tela, sabe? Então, achei que foi muito bom, muito válido. E realmente esse segundo processo foi muito mais tranquilo, foi muito mais leve, assim, foi bem mais legal de fazer. Tanto que nas filmagens aqui dá pra ver que ficou mais escuro, porque eu realmente tava muito engajado nisso, assim, ao ponto de eu fazer um pouco de dia, pegar minhas demandas de ilustração e continuar de noite pintando, sabe? Então eu tinha que arrumar a luz, tudo aqui pra continuar pintando de noite, porque tava ficando muito bom, tava ficando muito legal de fazer. E adicionei as minhas estrelas também, que eu não podia deixar de fora, que eu acho que já é algo que é o que traz um tchan pra minha pintura. Então eu quis trazer as estrelinhas em azul de novo. E basicamente usei 4 cores, eu acho. Eu usei o azul, o amarelo, o rosa e o preto, que não é um preto puro. Eu gosto sempre de misturar o preto com o verde, que ele deixa um pouco mais, parece mais opaco, assim. Não sei dizer, mas eu gosto muito de usar. Até na ilustração digital, eu não uso o preto puro. Eu gosto de usar ele em um tom de marrom ou realmente que puxa ali pro verde um pouquinho. Usei muita fita nessa pintura e deu tudo certo. Achei que elas funcionaram muito bem. Teve alguns pequenos detalhezinhos que ficaram errados ali por conta dessa gramatura ali que gerou com as camadas de tinta, mas nada que tenha ficado extremamente horrível também. Então acho que é isso que eu tenho pra falar sobre essa pintura. E volto a dizer, confiem nessa intuição de vocês e deem uma chance para coisas que vocês têm em mente que elas vão funcionar. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre acrílica nesse processo comigo, né? Embora eu não tenha trazido nada técnico para vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!